Bom dia, boa noite. Shavuot, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach, Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro aqui e agora já. A pergunta da semana é muito interessante, muito útil. Uma forma de encarar as coisas. Você é parte do problema ou da solução? É uma ou outra, não tem como ficar no meio termo. Ou você está dentro do problema, ou você está dentro da solução. Se você é uma pessoa proativa, ativa, que gosta de fazer, você está na parte da solução. Se é uma pessoa que é telespectadora, gosta de ficar na plateia, torcendo só, reclamando e assistindo, então é parte do problema. Vamos ver agora então nessa Sirá brilhante do Rebbe de Lubavitch, como a gente percebe que devemos fazer parte da solução e como a gente estar sempre do lado da solução. Chama o projeto do Kutei Sirot, esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa Parashat Vayeri é a primeira Sirá dessa semana, dessa Parashá. Parashat Vayeri, no Sefer Bereshit, a última Parashá do livro Bereshit, primeiro livro da Torá, no capítulo 47, fala que vai Krevu Emei Israel Lamut, que se aproximou o dia de Israel, né, Yaakov, falecer. Então até que é interessante aqui um parênteses que fala vai Krevu Emei Israel Lamut. Não tá, fala que ele morreu, fala que se aproximaram os dias dele de falecer. É porque, como a gente sabe, na tratado de Ta'anit, Yaakov Avinu Lomet, o patriarca Yaakov não faleceu. E aí ele chamou o Yosef e falou se ele, né, encontrou graça aos olhos de Yosef para ele fazer um juramento e não o enterrar em Mitzrayim, não deixá-lo. Todas as tribos, né, os irmãos, estavam no Egito, e o Jacó pede, né, antes de falecer, que o Yosef não o enterre no Egito, mas que faça um juramento. E aí ele fala que eu quero me deitar, né, ou ser enterrado junto com os meus pais, né, e então você vai me elevar de Mitzrayim. Nessatane vai me levar de Mitzrayim e vai me enterrar junto com o lugar, né, a sepultura deles. E aí o Yosef responde, eu vou fazer, Anohi esek varecha, vou fazer que nem você me mandou. E aí depois ele fala novamente para Yosef, e Shavali jura para mim, e aí o Yosef fala, vai Shavaló, ele jura para o Yaakov. No começo do Vayeri é o Yaakov pedindo um juramento do Yosef que o enterre em Israel e não no Egito. Porque Yaakov não se satisfez com uma garantia do Yosef, uma promessa, pediu que fizesse um juramento. É possível que ele desconfiasse que, se fosse uma promessa, o Yosef não ia cumprir a vontade do pai de querer ser enterrado em Israel e não no Egito? Os comentaristas explicam que não era pelo Yosef, mas pelo Faraó. Porque o Faraó faria de tudo para que o Yaakov fosse enterrado em Mitzrayim, no Egito, porque ele sabia que o Yaakov que trouxe bênção para o Egito, quando o Yaakov chegou, acabaram os anos de fome no Egito, então tentaria evitar que o Yosef cumprisse uma simples promessa, ou um pedido, uma garantia feita para o pai, e se fosse um juramento, não teria como o Paró forçasse o Yosef a renunciar ao juramento do pai, do Yaakov, de enterrá-lo em Israel e não no Egito. O Rashi explica o sentido literal da Torá. Por que ele não explica isso? Porque a gente tem necessidade, a criança de 5 anos tem necessidade de entender no sentido literal, no Peshutosh Mikah, na parte simples, literal da Torá, porque o Yaakov pediu um juramento e não uma simples promessa ou garantia do Yosef. Além disso, o conteúdo é explicado, esse meu conteúdo, porque foi através do juramento para o Paró e não para o Yosef, propriamente dito, o Rashi explica, só que mais tarde,
na Parashat Vayechi, justamente, Bereshit Nun, né, capítulo 50, Vaparó ale ukvor et avir kasher ishbiacha. Tá bom, então vai e leva o teu pai, Faró fala isso, para ser enterrado em Israel, assim como você fez o juramento para ele. Arash explica, né, nesse versículo 6, o que quer dizer esse kasher ishbiacha, como você jurou, porque se não fosse essa shvuah, eu não ia deixar. Se não fosse o juramento que você fez, eu não ia deixar, porque eu não quero que você falte ao teu juramento com teu pai. Você pode faltar também com o juramento que você fez comigo, porque quando você veio para o Egito, eu fiz você jurar que não ia contar para ninguém, que eu não sabia as 70 línguas que o Faraó tem que saber, porque eu não sabia hebraico. E você sabia e percebeu que eu não sabia, como está explicado no Tratado de Sotá. Então, o Faraó, o Yaakov, teve necessidade de fazer o Yosef jurar, para que quando fosse pedir para o Faraó enterrá-lo em Israel, não no Egito, o Faraó não se sentisse livre para fazer com que o Yosef renunciasse a seu juramento, porque não também renunciaria ao juramento que fez para o Faraó de não contar que ele não sabia a língua o idioma número 70, que era o hebraico, que ele fez esse juramento antes com o Yosef, o Faraó. Se Rashi não explica isso antes, significa então que não é esse o motivo que Yaakov fez Yosef jurar. Outros comentaristas podem explicar isso, mas se Rashi não explica isso aqui, quando o Yaakov faz Yosef jurar, então não é esse o motivo, não é por causa do Faraó. Entendemos que Rashi explica que não foi um meio de pressionar Faraó, mas sim simplesmente fortalecer esse assunto com Yosef. Então, volta a pergunta, por que Yaakov teve necessidade de fazer o filho Yosef jurar e não simplesmente prometer ou garantir? Vamos entender porque tem uma diferença entre juramento em comparação com a garantia ou uma promessa. O juramento torna uma obrigação da pessoa que jura. Apesar de todos os possíveis impedimentos ou obstáculos que a pessoa vai ter para cumprir, ela vai fazer sem concessões. Ao apenas garantir algo, não é certo que a pessoa pensará nisso o tempo todo. Vai ficar vinculado a isso, vai ficar o tempo todo imerso nisso. Quando é só uma garantia, a pessoa, quando chega a hora de fazer, então ela se empenhará a fazer, mas não vai ficar o tempo todo. O juramento, a pessoa não deixa de pensar nisso o tempo todo. Essa é a explicação porque Yaakov fez Yosef jurar e se comprometer a fazer parte da solução. Vai estar o tempo todo ouvido na solução e não no problema. Sem piscar, sem pestanejar. Quando a gente está numa terra que não é nossa, né, como Hashem fala para Abraham, Eretz Asher Lahem, que não vai ser de vocês, no exílio, não tem como saber todas as dificuldades que podem aparecer, acontecer, como a gente está vendo ainda, né, nos dias de hoje e na nossa geração. O que pode aparecer para impedir da gente cumprir uma promessa. Então precisa procurar conselhos, que é o que Yaakov fez, ideias para desde o começo ter certeza que haverá solução no futuro, que vai ser cumprido um juramento e não uma promessa simples. Agora, por que Yaakov pediu 2 vezes? Ele fala, Samna yadcha ta'aterech, você coloca a sua mão para jurar para mim, e aí você fala, Anohi esrek dvarech, vou fazer que nem você falou. Depois Yaakov volta e pede, promete, jura para mim. Em princípio, no fundo, a retirada do corpo de Yaakov do Egito, quando o povo ainda continua lá no Egito, que o povo continuou, não era para o bem do povo. Ainda mais que Hashem prometeu que estaria junto com eles. Então, Yaakov também deveria estar junto com eles. Se Hashem vai estar junto com a gente, ainda quando o Yosef e os irmãos estão vivos, mais ainda quando vai ter depois a escravidão, cada vez mais pesada. Então, por que Yaakov pediu para não ser enterrado lá? Né? Ele fala claramente, Al-na tigberen be-Mitzrayim, não me enterre em Mitzrayim. Nessatani Mitzrayim, me tira daqui. Mesmo temporariamente, Yaakov não queria ficar no Egito. Em compensação, Yosef fala para elevá-lo do Egito. Vai chavar Yosef também pede para jurarem, em Israel, essa é uma outra questão. Lemor Pakod e Fkod, vocês vão lembrar
se lembrar, e lembre, Elohim, que vocês vão me elevar, né, os meus ossos, a minha essência daqui. Mas depois, quando vocês saírem, quando tiver a redenção a Geulah. Yaakov está acima do Egito, do exílio do Egito. Mesmo depois de descer, ele ficou na terra de Goshen, que era Meitav Haaretz, era a parte mais elevada, mais nobre, né? Onde tinha a parte mais gorda, mais rica de Mitzrayim. Lá não se tinha tanto o exílio. E Yosef, compensação, foi para o Egito mesmo, foi para o Cairo, foi para o palácio onde estava a cidade do rei, né, do faraó. E Yaakov está no nível de Atzilut, que está acima da separação dos mundos que vem depois. Biá, Beriá, Yetzirá e Yassiá. E muito mais ainda acima da escuridão do Egito. Yosef já é Yesod, já tem um nível que vai influenciar o mundo aqui embaixo, né, já passando por todos os mundos. Então Yosef leva isso até a parte mais baixa do mundo, né, a parte mais promíscua, mais baixa, que é o Egito. Mesmo assim, o objetivo da descida é para a subida depois. Yosef também quer subir depois. Assim que o caixão do Yosef ficou lá esse tempo todo. E ajudou o povo depois a sair e se elevar. E elevar todas as faíscas que tinham, faíscas divinas que tinham lá no Egito. Mas por que Yaakov não queria fazer parte disso também? Não deixou seu caixão lá no Egito para ajudar nessa elevação das faíscas que tinham no Egito. Está explicado no Tratado de Brachot, na página 5, Beit, Ein Havush Matir Atzmo Me Beit Asurim. Uma pessoa que está presa não tem como se soltar sozinha, se livrar sozinha da prisão. O povo precisava se ligar com um nível que estivesse acima do Egito, fora da prisão. Né? Como está explicado, Barak é de avua, que o filho é como os pés do pai. Ele segue, se assemelha ao pai, que está acima da prisão. Então o pai está acima da prisão e eu consegui resgatar e tirar o filho da prisão, do exílio do Egito. Terminando com o juramento, Yaakov fez que Yosef saísse do problema e se ligasse na solução, que ia ser a redenção, a Geulah, possibilitando depois que todo o povo pudesse sair e se elevar do Egito. Como está na Parashat Vaigash antes, Anochi ered imcha Mitzrayim venochi ele elcha gam alo. Hashem fala, promete, garante para Yaakov que eu vou descer com vocês para Mitzrayim, mas também eu vou subindo. Por mais que alguém esteja numa situação boa nesse exílio que está aqui agora, tanto materialmente quanto espiritualmente, alguém que pode estar estudando Torá, cumprindo mitzvot, tem uma vida boa, espiritualmente verdadeira, como na Parashat Vayechi, que Yaakov passa os seus melhores anos, 17 anos da sua vida, Tov, o bom no Egito, porque ele tinha lá um Beit Talmud, tinha lá uma Yeshivá no Egito. Mas não é suficiente. Precisamos pedir para sair, nos elevar. Esse aqui não é o nosso lugar. O exílio, a escuridão, não é o nosso lugar. É um dos 13 princípios de fé judaico, conforme o Rambam fala, Animamin Bemunah Shlema. Eu acredito com fé completa na vinda do Mashiach agora. Mesmo que demore, eu continuo esperando por ele, que seja agora já. Falamos todos os dias nas orações, 3 vezes por dia, Lishoaterra que vindo com eu ansiei, pedi, desejei, vivi com a salvação todos os dias. Kol Hayom são todos os dias e também o dia inteiro pensando. E aí a gente vai ver que a luz vai ser maior ainda quando ela vem da própria escuridão, se agora já Mashiach não.